Começou a Copa de 2026, marcada pelas restrições migratórias, pelo autoritarismo de Donald Trump, pelo racismo na chegada das delegações africanas e árabes, mas também a Copa em que a gente espera muito futebol. Vamos prever para vocês o que vai acontecer, o que deve acontecer, o que não vai acontecer, como vai o Brasil, como vão as grandes favoritas França e Espanha, como está a Argentina e como estão algumas potências médias, alguns possíveis azarões nos quais a gente está apostando. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar e este é mais um episódio do Meio de Campo, o futebol e sua história, que está entrando ao ar agora nesta sexta-feira, depois da abertura da Copa do Mundo no México. E o plano hoje é a gente falar de futebol bastante, mas, em primeiro lugar, não podemos deixar de apontar alguns problemas sérios e graves nessa Copa. Não é mesmo, Diego? É isso aí, Delber. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Meio de Campo Futebol e sua história. Chegou a Copa do Mundo e a gente vai passar esse próximo mês e meio falando de Copa aqui no nosso podcast. Vamos fazer, sempre tentando fazer aqueles resgates históricos que a gente gosta de fazer, mas vamos falar do que está acontecendo agora, né? E as primeiras notícias não são nada alentadoras, né, Delber? Infelizmente a gente tem que comentar isso. A gente gosta de falar de futebol, queríamos estar falando só de futebol, mas não tem como deixar de mencionar os entraves, vamos chamar assim, burocráticos e de segurança que os Estados Unidos está perpetrando aí antes mesmo do início da Copa, né? E nos faz até ficar com aquele receio de, no momento em que as coisas estiverem rolando, se alguma coisa mais grave ou mais complicada pode vir a acontecer. Então, alguns casos, né, só para a gente citar os exemplos, não vamos entrar a fundo em nenhum deles, mas o juiz Somali, considerado o melhor juiz africano, foi impedido de entrar, né, nos Estados Unidos. A FIFA sequer considerou a possibilidade de que ele trabalhasse em partidas no México ou no Canadá, né, simplesmente o eliminou da competição. Os times de Senegal, o atacante iraquiano também passando por situações vexatórias na aduana, né, na alfândega. Também ocorreu com o time da Bélgica, a gente precisa dizer, as revistas, né, assim, imediatamente no momento em que eles pisam no solo norte-americano. As restrições que estão colocadas para a seleção do Irã, que essas me parecem, de fato, serem as mais difíceis de lidar, sobretudo do ponto de vista competitivo, porque o fato de que o Irã não poderá sequer pernoitar nos Estados Unidos, ele vai jogar os 3 jogos da primeira fase em solo americano, certamente complica a vida da preparação, a logística e o preparo físico dos atletas, né? A capacidade deles de recuperarem, descansarem após as partidas, numa competição como a Copa do Mundo, que é muito rápida, né? Os 3 jogos acontecem numa sucessão ali de 10 dias. Então, essas restrições para o Irã certamente colocam aí complicações relativas à isonomia ou desequilíbrio competitivo do torneio. Vale lembrar que se Irã e Estados Unidos se classificarem em segundo lugar de seus grupos, o que não é um resultado de todo improvável, as duas equipes vão se enfrentar na fase de mata-mata, né? Então, o que seria esse jogo, né, Idelber? Só para comenta um pouquinho, né? Vamos fazer um comentário rápido dessas situações. Tem algumas coisas que interferem diretamente na isonomia do torneio, né? Exatamente. A seleção do Irã não pode pernoitar nos Estados Unidos, ela está com a base em Tijuana, no México, cidade fronteiriça que fica colada com San Diego, mas fica longe a beça de onde eles vão jogar. Eles vão jogar em Seattle. É como se você forçasse uma equipe de Porto Alegre a jogar 3 partidas em Manaus, proibindo que ela pernoitasse em Manaus, né? Exato. Enfim, situação absurda que interfere na igualdade de condições, na isonomia do torneio. A questão do preço dos ingressos
Sim. já é um tema muito pisado, muito comentado, que a gente não pode deixar de mencionar também. Não tirem conclusões de Aliás, possíveis arquibancadas vazias, né? Não tirem conclusões acerca do interesse que existe nos Estados Unidos sobre o futebol. Né? antes, só para mencionar, né? Porque eu fiquei focado nos atletas, mas você puxou um aspecto importante, porque também torcedores, né? E imprensa, em geral, também estão passando, né, muitas vezes por dificuldades de acessar o país na imigração. Né? A questão do transporte e dos preços dos ingressos também me parece, né, pode trazer uma imagem, né, não muito bonita, não muito razoável, né, para os No jogos. caso de alguns países, por exemplo, que estão jogando a Copa do Mundo, Gana, Costa do Marfim, Exato. Argélia, eles estão exigindo um depósito de $10 mil para que os torcedores, né? Para pedir o visto. Exato. E aí, supostamente, depois você receberia esses $10 mil de volta. Mas pessoas comuns não têm $10 mil na gaveta assim para fazer um depósito desses, né? Enfim, é toda uma operação que entra em contraste com outras Copas do Mundo que foram realizadas até em regimes mais autoritários, né? Os Estados Unidos, bem ou mal, é uma democracia, mas nesses regimes autoritários que hospedaram Copas, a intenção explícita do país era deixar os visitantes se sentindo bem e se sentindo protegidos. Podia haver repressão, por exemplo, contra os trabalhadores migrantes no Catar, mas os visitantes da Copa do Mundo eram tratados como visitas especiais que estariam protegidas, bem tratadas, etc. Mesma coisa na Copa da Argentina, em 78, mesma coisa na Copa da Rússia, em 2018, se você considerar a Rússia uma ditadura. A tradição é que, mesmo em regimes de exceção, o país tente projetar a imagem de que os visitantes são bem-vindos. Né? Aliás, o exemplo é extremo, mas não podemos deixar de citar Berlim 1936, e que a situação foi exatamente a mesma com relação aos visitantes, né? Oferecer ali uma imagem, um cenário, né, de que tudo funcionaria muito bem, que o sangue estava nos porões, né? Exato. Escondido nos então porões. É isso, a gente não podia deixar de falar disso, né? Vamos Agora, Idelber, a bola. por outro lado, você que está aí nos Estados Unidos, você pode também trazer para a gente o outro lado da questão, né? Como é que a população americana mesmo, né, vem sentindo a competição, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente vai ver reportagens dizendo o americano não liga para futebol, não tem tá uma nem série aí. de reportagens, muito superficiais sobre uma suposta falta de interesse dos americanos no futebol. Porque o futebol vive um período de efervescência nos Estados Unidos, não é isso? É uma longa história que um dia eu posso contar aqui, mas o futebol é o segundo esporte mais praticado nos Estados Unidos. O futebol é transmitido não apenas na TV a cabo ou nas plataformas de streaming, ele é transmitido na TV aberta. Regularmente, os jogos da Premier League batem os jogos da NFL, de playoffs da NFL, em audiência na TV aberta. Então, a história de que americano não se interessa por futebol é uma balela que está atrasada em 50 anos. A história mudou. Agora, claro que com ingresso custando $2 mil, $3 mil, você vai ver clarões nas arquibancadas mesmo. É isso que a gente precisa avisar, para ninguém tirar conclusões apressadas de possíveis clarões nas arquibancadas. Eles têm a ver com outras coisas, incluindo o preço do ingresso. Né? Bora falar de futebol. Vamos. O último ponto extracampo, que também a gente não pode deixar de mencionar, são as condições climáticas, né? Os jogos vão acontecer, e acho que até mais para frente você tem mais informações
sobre isso. Quando a gente for olhar uma determinada partida, tentando pensar quem é que pode se dar bem ou não, tem que levar em conta em que estádio eles estão jogando, onde é que eles estão jogando, porque o calor é difícil, né, Idelvo? O O calor calor é é brutal, é um negócio amazônico. muito difícil de explicar para o brasileiro. Não é o calor que a gente está acostumado no Rio de Janeiro, nem em Salvador. É outra coisa. É assim, Cuiabá no seu pior dia, misturado com Manaus no seu pior dia. Não é tanto a temperatura, que chega às vezes a 40, 42, 45 graus. É também a umidade do ar. Aqui em New Orleans, por exemplo, eu saí agora 3 quarteirões para comprar uma cerveja, voltei esbaforido, sem ar. É uma panela de pressão, a umidade é muito alta. Já que você mencionou a questão das temperaturas, vamos mencionar aqui que são 3 estádios climatizados. O de Dallas, o de Houston e o de São Francisco. Nesses estádios com ar-condicionado, o jogo será outro, né? É muito importante a gente lembrar disso, porque nós vamos falar do futebol daqui a pouco. A Áustria, por exemplo, ela vai jogar contra a Argentina no estádio climatizado, em Dallas. E isso altera completamente a dinâmica do jogo, porque a Áustria é um time que pressiona em altíssima intensidade, que corre muito e que, obviamente, em uma situação de estádio climatizado, vai ter melhores condições contra a Argentina, né? Então, é importante falar disso porque Além desses 2 com ar-condicionado, tem 2 estádios que são cobertos também, não é isso? É Los Angeles. São 3 estádios 3. climatizados. São 3 Esses... estádios climatizados. É o estádio de Houston, o estádio, perdão, eu disse São Francisco antes, foi um erro meu. Houston, Dallas e Atlanta, que Perfeito. É o famoso Mercedes-Benz Stadium, o estádio dos Atlanta Falcons. Esses 3 são com ar-condicionado. Nesses 3 estádios, a questão da temperatura não se coloca. Além desses 3 climatizados, tem mais 2 que são estádios com teto. E que aí tem uma ligeira diferença também, porque o sol não bate tão forte, tem algum tipo de brisa. Esses são os estádios de Los Angeles e de Vancouver, no Canadá. Então, todos os demais só todos na moleira. Todos os demais é no inferno. Todos os demais é jogo no inferno, não importa se é muito ao sul, se é no norte do país. Chicago, o verão em Chicago é tão brutal como o verão em Miami. Chicago não tem jogo, né, no caso. Mas, Chicago não tem jogo. Eu entendi que você quis dizer que norte também é quente. Kansas City vai ser calorão. Nova York, vai ser calorão em Nova York, é tremendo também. Então, essa dinâmica vai influir realmente na competição. As 2 semifinais vão ser jogadas em estádios climatizados. Para quem está curioso pela trajetória do Brasil, o Brasil, se passar em primeiro lugar no seu grupo, só vai jogar no ar-condicionado se for a semifinal. Isso a gente realmente... Pode continuar, desculpa. Se o Brasil passar em segundo lugar, aí sim ele jogaria uma partida em Houston, nas oitavas de final, no ar-condicionado também. Então é isso, o Brasil não joga nenhum dos seus jogos da primeira fase em estádios climatizados, ele vai jogar no caldeirão do verão americano, e se passar em primeiro lugar, ele só vai ver ar-condicionado na semifinal. A final vai ser jogada em Nova York, no calorão. New Jersey, né? New Jersey, Nova York. Vale lembrar que a gente acompanhou um pouquinho já isso no ano passado, na Copa do Mundo de Clubes, né? O calor, os times sofreram muito. As famosas paradas por tormenta,
Fora a parada por hidratação, que esse ano já vai ser mandatória, todo jogo vai ter, inclusive com direito a propaganda, que a TV americana ficou bastante feliz com relação a isso, mas também as paradas por raio e trovoadas, que essas são, né, fortuita, né? Não vai dar. Enfim, a Copa do Mundo terá muitas particularidades. Fora isso, Idelber, é uma Copa pela primeira vez com 48 times, 104 jogos, 40 jogos a mais do que na última edição. As equipes participantes aumentaram em 50%, né, de 32 para 48, 12 grupos de 4. Fica até quase impossível a gente falar de tudo. Hoje a gente não vai não vamos falar de tudo, vamos falar de algumas seleções que a gente escolheu, né? Antes disso, comentar com a turma, porque eu já estou ouvindo, inclusive de jornalistas que eu respeito muito, comentários do tipo: a Escócia é um jogo fácil. Nossa, que absurdo o Brasil está preocupado com Marrocos, etc. Né? Especialmente a turma da nossa geração tem uma certa nostalgia, eu acho, da época em que existia uma hierarquia fixa e estável no futebol de seleções, com o Brasil no topo. Isso mudou. A velha frase que o Galvão Bueno popularizou, não há mais bobo no futebol, ela ganha muita relevância no futebol de seleções, hoje em dia, que tem uma tendência diferente da do futebol de clubes no que diz respeito à desigualdade. A gente está acostumado a entender que o futebol de clubes está ficando cada vez mais desigual a partir de 1995, com o acórdão Bosman, que dá aos jogadores de futebol a mesma liberdade laboral que qualquer trabalhador tem, só que no caso dos jogadores de futebol, por atuarem em essa atividade que é amada por 3, 4 bilhões de pessoas, exerce-se aí uma inevitável pressão inflacionária sobre os salários dos jogadores de ponta. Os clubes mais ricos vão amealhando cada vez mais talento e vai se produzindo uma pirâmide cada vez mais íngreme, certo? Na qual, por exemplo, já não há possibilidade de que a Estrela Vermelha de Belgrado ganhe a Champions League, né? Como ganhou em 91, né? Já não há possibilidade de que o Steaua Bucareste ganhe a Champions League, como ganhou em 1986. Então, vai se afunilando a pirâmide do futebol de clubes, mas o futebol de seleções sofre uma dinâmica contrária. O futebol de seleções está cada vez menos desigual, como resultado das mesmas forças que aumentam a desigualdade no futebol de clubes. Porque agora, seleções que estavam na base da pirâmide, seleções africanas, por exemplo, podem contar com uma vasta rede de jogadores formados nas principais ligas do mundo. Exemplo clássico, típico, é o de Marrocos, que se nutre de jogadores que se criaram na França. Às vezes nasceram em Marrocos, às vezes nem nasceram em Marrocos, né? São filhos de marroquinos, mas se formaram na França, jogando na França. França, Espanha, Bélgica. Na Espanha, na Bélgica, exatamente. E isso vai dando, claro, ao futebol de seleções um caráter cada vez mais competitivo, né? Digamos assim. Eu acho que é muito interessante esse fenômeno, porque são duas consequências opostas, como você falou, né? O futebol de clubes cada vez mais concentrado e o futebol de seleções passando por essa espalhamento, né, do talento. O talento agora tem acesso às principais ligas. É verdade que as ligas europeias elas se tornaram as principais ligas e não é difícil não estar presente, mas ao mesmo tempo tem mais espaço, né? E tem duas dinâmicas que são
paralelas e que às vezes são confundidas. As pessoas tendem a achar muito que você citou, por exemplo, as nações africanas, que a França vai no Senegal ou enfim, na Argélia, e vai ali buscar o talento, né? Sim. Isso, numa primeira geração, foi muito essa foi a seta, né, da movimentação. Mas hoje em dia é um pouco o contrário, né? São os países menores que estão indo nos países, nas academias dos clubes europeus, buscar gente que faz parte da diáspora desses países e que, por diversos fatores aí de sua trajetória, de sua vivência, sociopolítico, geopolítico, histórico, acabam emigrando para os países centrais, né? Então a França produz jogador suficiente para fazer 4, 5 seleções de primeiro nível, como a gente vai falar daqui a pouco, mas também seleções francesas, né? Mas também está alimentando a seleção de Marrocos, Costa do Marfim, Senegal, e Haiti, sobre o qual a gente também vai falar um pouquinho, né? Eu acho que, como exemplos desse fenômeno, quero trazer dois rapidamente, né, para a gente falar de duas seleções que são seleções pequenas e que provavelmente a gente não vai ter outra oportunidade de falar sobre elas que não nas 3 primeiras rodadas da Copa do Mundo, porque é onde elas vão estar frequentando o holofote, né, o proscênio aí do futebol mundial. Haiti e Curaçao, né? São duas seleções que elas ilustram muito bem esse fenômeno, né? São seleções basicamente montadas na diáspora, né? Então, Curaçao é um país muito curioso, porque tecnicamente não é uma nação independente, né? É um reino dentro do reino da Holanda, faz parte. Então, fazendo um paralelo muito simplista, não é exatamente a mesma coisa, obviamente, porque são séculos de história diferentes, mas é o que é o caso do Reino Unido, né? Escócia, Gales e Inglaterra. Da mesma forma também Aruba, Curaçao, aquelas ilhas no Caribe que antes formavam uma entidade chamada Antilhas Holandesas, elas foram desmembradas, cada uma delas agora tem status independente, mas dentro do reino da Holanda. Então, tecnicamente, os cidadãos de Curaçao são cidadãos holandeses, cidadãos da União Europeia, mas futebolisticamente se tornaram uma nação, um país, né, independente desde 2011. Então é uma das seleções mais jovens e a se classificar em um país minúsculo, né, 150 mil habitantes na ilha e mais 150 mil na diáspora. O time inteiro de Curaçao, dos 26 jogadores, apenas um jogador nasceu na ilha, né? Todos os demais nasceram basicamente na Holanda, todos se formaram dentro das academias do futebol holandês, então, em termos de escola futebolística, é um time holandês, né? Vale mencionar a importância do Kluivert, né, na história da seleção, Patrick Kluivert, né, famoso jogador da seleção holandesa em 98, na Copa de 98, depois foi assistente do Van Gaal na seleção holandesa na Copa de 2014, e aí vai para Curaçao, a mãe dele da ilha, né? E o pai é de Suriname, e ele foi muito importante para formar a seleção, foi a partir do esforço dele, telefonando para aqueles que podiam ter algum tipo de descendência para aceitar o chamado, e assim foi formada a seleção. O técnico atual é o Dick Advocaat, um dos técnicos, se não me engano, o mais idoso, né? Ele vai bater o recorde, ele vai bater o recorde de técnico mais idoso. Exato. Sobre o Advocaat, vale a pena lembrar que ele era o técnico da Holanda quando a Holanda perdeu para o Brasil na Copa de 94. Exatamente. Nos Estados Unidos. Foi ele que levou a Holanda às quartas de final da Copa de 94. Ele tem uma carreira, enfim, longuíssima. Ele foi técnico da Holanda 2 vezes, ele foi 3 vezes, na verdade. Ele foi técnico dos Rangers, foi técnico do PSV, foi técnico na Inglaterra, do Sunderland, foi técnico da seleção da Sérvia, foi técnico na Rússia, do Zenit, onde jogou o Hulk, foi técnico da seleção do Iraque. Enfim,
tem 78 anos de idade e vai bater o recorde aí do treinador mais idoso a trabalhar Então, numa Copa. Só para fechar Curaçao, só destacar que o único jogador realmente nascido na ilha é o Tahiti Chong, né? Ele tem um cabelão, assim, ele é um mestiço de negros e chineses, tem o olhinho puxado, e ele nasceu em Willemstad, a capital da ilha, mas aos 10 anos de idade ele jogava ali num timezinho amador e foi encontrado pelos olheiros do Feyenoord. Então ele foi, aos 10 anos ele foi contratado e começou a se formar na academia do Feyenoord. Depois passou para a academia do Manchester United. Então ele terminou a formação dele como um atleta do Manchester, se profissionalizou lá. Depois passou por jogou no Birmingham City, né, no Luton Town, por exemplo, na temporada do Luton Town, a única que eles passaram na Premier League, o Chong fazia parte do elenco e Sim, atualmente eu me lembro bem dele, ele era um destaque no time do Luton. Ele era um dos destaques. E agora está jogando na Championship no Sheffield United. Exato. Enfim, os demais jogadores estão ali divididos por Eredivisie, alguns outros na Championship, outros Campeonato Belga, enfim, é um time que obviamente não é favorito a nada, vai ser provavelmente o saco de pancadas do seu grupo, que tem Alemanha, são tantos grupos que a gente se perde, né? É o grupo da Alemanha e Costa do Marfim, se não me engano, né? E Japão, é isso? Não é isso não. Pois toca a bola, depois a gente fala. Beleza. Tocando agora, mudando, vamos focar um pouco mais no Haiti. O Haiti é o mesmo caso também. O Haiti, a gente sabe, é um país com história ao mesmo tempo belíssima e muito difícil, né? Primeiro país independente nas Américas, depois dos Estados Unidos, a partir da Revolução dos Jacobinos Negros, do Saint Louverture, e depois, ao longo do século XX, um país que teve uma história política muito complicada, uma ditadura do Papa Doc, depois seu filho Baby Doc, que durou décadas, e desde então, depois que eles saíram do poder, o país vem passando aí ninguém consegue se estabilizar, né? Na década de 2010, a partir, né, tivemos uma sequência de desastres naturais, 2 tornados complicadíssimos, tempestades tropicais, e depois o terremoto em 2010 que destruiu o país completamente, né? Então é um país que não tem praticamente futebol. O único estádio que existia na capital, Port-au-Prince, foi sofreu um incêndio, né, no meio das disputas de poder, e não tem liga funcionando de modo digno, mas a federação haitiana, ela conseguiu se organizar no exílio, né, principalmente com uma colônia de imigrantes na França, mas também muito forte nos Estados Unidos, e fica ali na Flórida, e conseguiram organizar e foram da mesma forma montando uma seleção a partir de jogadores que nasceram fora do Haiti, mas que têm ascendência haitiana e algum tipo de ligação com a ilha. O técnico francês, sequer conseguiu pisar em Port-au-Prince desde que assumiu a seleção há 2 anos já. Então, toda a eliminatória foi disputada jogando em Curaçao, justamente. Acho que o Haiti, o Haiti está no grupo do Brasil, né? Pelo fato de jogar nos Estados Unidos, vai contar com um apoio muito forte da sua colônia de imigrantes haitianos nos Estados Unidos, na Costa Leste, né? Que é grande, e os jogos todos serão na Costa Leste, né? Então, região de Nova York, Flórida, onde os jogos vão ocorrer. E só para fechar o Haiti citando um único jogador. Bellegarde. São 2 jogadores que seria legal da gente citar. São os 2 que jogam na Premier League, né? Ou na verdade, na Championship, na Inglaterra. O Bellegarde, que é um meio-campista que joga no Wolves, né? No Wolves. E o Wilson Isidore, que esse foi o caso curioso porque ele chegou na seleção faz 2 meses. Foi apenas nessa última data FIFA, em março,
que ele aceitou, ele também é nascido na França, né? E ele pensou na possibilidade, então, de aceitar o chamado para representar Haiti na Copa do Mundo. É claro que quando o time está na Copa do Mundo, fica muito mais fácil um jogador que não tem chance de chegar na seleção francesa ou qualquer que seja a seleção, a outra que ele teria possibilidade enquanto passaporte, ele acaba elegendo, né? A Copa do Mundo serve aí como vitrine. E o Isidore, que joga no Sunderland. Então, ele é um centroavante, né? Também brigador aí. Talvez, quem sabe, vai marcar um golzinho na seleção brasileira, né? Então, essas duas seleções, poderíamos citar Cabo Verde, que também tem uma relação paralela, né, análoga com o futebol português, mas são duas seleções que a gente pode citar para ilustrar, né, o fato, você já tinha falado de Marrocos, o quanto o futebol de seleções ele tem um sabor diferente depois o Isidore que você citou, ele jogou pela seleção francesa no Sub-17. Sim, muitos deles. O Chong também, no caso que eu citei, de Curaçao, também passou toda... O Isidore eu estou acostumado a vê-lo. Bom atacante, muito bom atacante, joga no Sunderland, teve uma temporada boa, o Sunderland surpreendeu todo mundo, se classificando para uma competição europeia, depois de ter subido da segunda divisão este ano mesmo. E o Isidore foi parte importante da campanha. Vamos falar então, Diego, só para completar a informação que ficou incompleta quando você estava falando de Curaçao. Curaçao está no grupo do Equador, da Costa do Marfim e da Alemanha. Então, um grupo dificílimo, né? É um grupo difícil. Inclusive, o Equador está entre as minhas três, os três azarões, com então, chance de chegar bem nessa Copa. Deixa eu falar das três, então. Vamos passar para isso. Vamos lá. Vamos passar para isso. Caríssimos ouvintes do meio de campo, você ouviu aqui primeiro. Das seleções médias, eu acho que Japão, Áustria e Equador têm grandes chances de encantarem nessa Copa. Eu estou apostando muito no Japão e na Áustria. Na verdade, eu tenho medo do Japão, porque o Japão pode cruzar com a seleção brasileira já na rodada de 16 avos de final, né? Se o Brasil ficar em primeiro lugar no grupo e o Japão ficar em segundo lugar no seu grupo, que é o grupo da Holanda, o Brasil cruzaria com o Japão já imediatamente. O time do Japão vem de uma sequência em que eles derrotaram várias das grandes potências mundiais nos últimos 4 anos. O Japão derrotou a Espanha na Copa de 22, derrotou a Alemanha na Copa de 22, perdeu o jogo para Costa Rica, mas ficou em primeiro lugar no grupo. E só foi eliminado pela Croácia nos pênaltis. A propósito disso, vale a pena destacar que o Brasil foi eliminado nas 2 últimas Copas pela seleção que havia acabado de eliminar o Japão nas oitavas. É uma coincidência curiosa e não é uma mera coincidência. A Bélgica, na Copa de 2018, virou um jogo para cima do Japão, estava perdendo por 2-0, virou para 3-2, e virou para 3-2, mexendo taticamente na equipe para deixá-la da forma como ela enfrentaria o Brasil, com Lukaku aberto na ponta direita, Hazard aberto na ponta esquerda, De Bruyne jogando de falso 9. Ela jogaria exatamente assim contra o Brasil. E o Tite se disse surpreendido pelo que a Bélgica fez. Na Copa de 22 foi a mesma coisa, a Croácia eliminou o Japão e logo depois eliminou o Brasil. O Japão, desde então, bateu a Inglaterra
em Wembley por 1-0, bateu o Brasil de virada por 3-2. Vale ressaltar, já que a gente está num pódio aqui de história, né? Foi apenas a segunda vez na história da seleção brasileira que o Brasil levou uma virada depois de estar vencendo por 2 gols de diferença. Isso só havia acontecido com o Brasil em 1940, em São Januário, uma partida contra o Uruguai. Além disso, o Japão voltou a jogar com a Alemanha na Volkswagen Só Arena. para repisar, né, Delba, que esse jogo do Japão todo mundo lembra, mas já era na era Ancelotti. Do Ancelotti. Né? É a grande derrota do Ancelotti, claro. Fabrício Bruno nos deve essa aí. Fabrício Bruno nos deve mas, essa. Mas vamos em frente. Mas o fato é que o Japão está derrotando todo mundo. Né? Eles bateram a Alemanha em Wolfsburg, onde o Grafite jogou por 4-1. Qual é o segredo? Então vamos lá. Né? Escócia mais recentemente também, né? Isso, bateu a Escócia por 1-0, bateu bem. Em Glasgow, né? Se não me engano. Bateu bem, exatamente, em Glasgow. Bateu bem, assim, foi 1-0 apenas o jogo, mas bateu com certa folga. O Japão, características do time do Japão que eu tenho observado, tenho visto muitos jogos do Japão, eu tô com muito medo do Japão. Muito medo. É medo mesmo. Nas últimas dezenas de jogos, eles só perderam um para os Estados Unidos. Perderam um jogo para os Estados Unidos de 2-0, aqui, em território americano. Características desse Japão. É um time que não faz muita questão de ter a bola, ele mantém uma média de posse de bola baixíssima, ele é, inclusive, o recordista em todas as Copas do Mundo, desde que a gente começou a contar essas coisas, que é 1966, o Japão é a equipe vencedora de uma partida com a mais baixa porcentagem de posse de bola. Eles venceram a Espanha por 2-1, tendo 17% da bola. A Espanha teve 83% de posse de bola. O Japão não faz muita questão de ter a bola, sai em velocidade de maneira muito coordenada. É muito associado, né, o jogo deles. Um jogo rápido, muito, mas muito de muitos associado. passes associados, né? Com jogadores talentosíssimos, eu vou falar de alguns deles aqui, mas é importante ressaltar a questão tática aqui. Eles jogaram a Copa de 22 com linha de 4, e agora eles estão jogando com linha de 3. Ou seja, defendendo-se com linha de 5, né? Como prefiram. Vários destaques desse time do Japão. Tem o Ito, zagueiro do Bayern de Munique, com uma trajetória vitoriosíssima no futebol europeu, no futebol alemão. E tem um jogador que todo mundo deve procurar no YouTube para ver, porque não vai acreditar se eu contar, que é o Takefusa Kubo. Né? O Takefusa Kubo, ele é o responsável direto pelas excelentes campanhas do Real Sociedad na Liga Espanhola. O Real Sociedad chegou aí a jogar Champions League, que é uma coisa absolutamente inaudita para o Real Sociedad. Ele é chamado de o Messi japonês, talentosíssimo para encontrar saídas, drible, invenções várias com corta-luz, com cortes secos, com caneta, com drible longo, com drible curto. É um jogador espetacular de se ver jogando. Mais um destaque que eu quero fazer, porque é um ídolo meu, grande meio-campista do Leeds, Ao Tanaka, que é volante, uma qualidade de passe tremenda, desarma, passa, lança, chuta, cabeceia. Um jogador muito impressionante. Então, para quem... O Maeda também, do Celtic, que fez o gol, né, do título. Isso, E o Tomiyasu, né, zagueirão do
do Ajax. Exato. Tem no ataque ali tem o Ueda do Feyenoord e tem o Maeda do Celtic. Deve jogar o Ueda como centroavante. Marcou muito gol pelo Feyenoord, mesmo dando aquele desconto que a gente costuma dar, porque a liga holandesa é uma liga de muitos gols, mas os números deles são impressionantes. Então, poupem-nos, comentaristas, por favor, dos gritos de indignação quando e se o Brasil encontrar o Japão e o jogo for duríssimo. Na verdade, ninguém está ganhando do Japão. Eu, sinceramente, espero que eles terminem em primeiro lugar do grupo. Sim. Porque aí e que a gente não fique em segundo. Que a gente não fique em segundo, exatamente. Porque eu não quero cruzar com o Japão, eu prefiro cruzar com a Holanda. O jogo com a Holanda se parece, né, no papel, parece que encaixa melhor para o Brasil, né? O Japão é um dos grandes candidatos a surpreender as pessoas nessa Copa. A minha segunda candidata à surpresa é a Áustria. É um time que eu acompanho com muitíssimo interesse. Eu sou um grande fã do técnico deles, o Ralf Rangnick. O Ralf Rangnick é o inventor, idealizador do sistema que a gente passou a conhecer como Gegenpressing, né? A contrapressão alemã, aquele esquema de sufocar a saída de bola do adversário, impor ao adversário as circunstâncias de jogo que são sempre incômodas, né? E ataque imediato, vertical, no momento que recupera a bola, né? Essa é a filosofia do Ralf Rangnick. Ele é o guru de todos esses grandes treinadores alemães que tiveram muito sucesso. O Rangnick é um cara que parece um pouco com Marcelo Bielsa. Ele não tem tantos troféus, mas ele é o guru de todo mundo que ganha os troféus importantes por aí, incluindo o Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, muitíssimo bem sucedido, é um filhote do Ralf Rangnick. O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, é um filhote do Rangnick. O Rangnick foi o cara que deu ao Tuchel o primeiro emprego dele no Stuttgart, né? Então, observem a Áustria. Eu não vou ter tempo de destacar aqui. Mas você tinha falado no início, vamos reiterar, Áustria e Argentina é um Áustria jogo e Argentina no ar-condicionado. Eu quero ver esse jogo. Porque Áustria e Argentina no ar-condicionado. Deve ficar em primeiro da chave. Muda tudo. E quem ficar em segundo da chave vai enfrentar a Espanha. Provavelmente vai pegar a Espanha, se der a lógica, no grupo da jogo Espanha, do mata-mata, que seria a Espanha ficar em primeiro. Então, a Áustria quer ganhar esse grupo. A Áustria quer ganhar esse grupo. Para quem não está acompanhando a Áustria dos últimos anos, ela fez um belo papel na Euro, apesar de ter saído nas oitavas. Ela se classificou para a Euro, o que para eles já é muita coisa, certo? Não é trivial, porque eles ficaram fora da Euro muitas vezes. O Rangnick os classificou para a Euro. Eles estrearam fazendo um jogo duríssimo contra a França. É dos jogos mais duros que a França venceu nos últimos anos. Foi 1-0 suado. Depois, eles passearam em cima da Polônia com muita facilidade, por 3-1, e depois bateram bem a Holanda por 3-2. Aí, nas oitavas, eles já eram a sensação do torneio e passaram a ser vistos como favoritos contra a Turquia. E aí eles perderam um jogo complicado também com a Turquia por 1-0, dominando o jogo. Mas é um time que encaixa muito bem contra grandes seleções, como a Argentina. A Argentina é, talvez, né, junto com a Espanha, o time de melhor toque de bola da Copa,
Como a gente pode ver agora nesse último amistoso contra a Islândia, contra né? a Islândia. Claro que a Islândia não é realmente como não está nos seus nós melhores vimos na dias. própria pele, né, em Buenos Uhum. Aires, um ano e Exato. pouco atrás com o Dorival. Uhum. No time da Áustria, só para destacar, não deixem de observar o Arnautovic, grande artilheiro, jogador do Estrela Vermelha de Belgrado. A grande estrela do time, claro, é o Laimer, que joga no Bayern de Munique. Né? Ele deve atuar ali como lateral direito, pelo fato de estar atuando assim no Bayern de Munique, mas ele joga de meio-campista também. Não seria grande surpresa se ele aparecer no meio-campo da Áustria. Não deixem de assistir aos jogos da Áustria. É um time muito gostoso de se assistir. Nunca é tedioso um jogo da Áustria. Eles tiveram a oportunidade de subir para a primeira divisão da Nations League, chegaram até o playoff com a Sérvia e aí perderam um jogo para a Sérvia em Belgrado, um jogo que eles, na verdade, dominaram. Então é isso, da Áustria. Bom, e Equador, né, Idelber? Equador está num grupo difícil, com Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao, que vai... provavelmente a definição do grupo vai ser quem conseguir marcar mais gols em Curaçao, né? E nesse ponto o Equador vai ter dificuldade, porque o lance do Equador não é tanto fazer gol, é não tomar gol, não é isso? Eles não levam gol, né, cara? Uma das melhores defesas, talvez, muito provavelmente, a melhor defesa da história das eliminatórias sul-americanas, desde que elas têm esse formato. É um número que você olha e você acha que o número está errado. Eles levaram 5 gols em 18 jogos. Tem uma solidez defensiva impressionante, tem, enfim, vários jogadores conhecidos do público brasileiro, 3 deles jogam no Galo. É um time que não vai ser fácil para a Alemanha bater, não. Eu não acredito que eles avancem muito na competição, mas eu estou apostando que eles passam da fase de grupos e vão dar trabalho para qualquer time grande com quem eles toparem, né? Vamos para o Brasil e para as favoritas? Vamos. Falando do grupo do Brasil, eu já mencionei, falei bastante do Haiti, a gente falou rapidinho de Escócia e Marrocos, mas talvez valha a pena a gente só pausar um pouquinho aqui, porque tá todo mundo preocupado com o Marrocos, né, Delber? E não sem razão. O time que foi a surpresa da última Copa, mas que fez um bom ciclo, manteve sua base. É verdade que o técnico mudou. É verdade que eles chegam nessa Copa com uma nuvem, né, representada ali pelo título da AFCON, que foi ganho ali no tapetão, né? Mas, de fato, é um time perigoso. Mas, por outro lado, todo mundo está falando que o jogo da Escócia vai ser uma baba, e não é bem assim, né? Eu jamais diria que um jogo contra a Escócia é fraco, é fácil. Nunca foi, a não ser em 82. Lembrando a todo mundo, o Brasil já enfrentou a Escócia 4 vezes em Copa do Mundo, empatou por 0-0 em 74, venceu bem, com sobras, por 4-1 em 82, venceu por 1-0 em 90 e venceu por 2-1 em 98. Em 98, nós estávamos no auge de uma década gloriosa para o futebol brasileiro, que vai de 94 a 2004, e tivemos muita dificuldade para derrotá-los por 2-1. O gol, a turma vai se lembrar, é um bate-rebate envolvendo o Cafu na área, ela vai no goleiro, volta no zagueiro, o zagueiro acaba fazendo o gol contra. O Brasil vence a Escócia por 2-1 com um gol contra. Sobre a Escócia, vale dizer que ela tem o goleiro, o atleta mais velho da Copa, é o goleiro Gordon, do Hearts, 43 anos de idade. Eles têm uma coisa que nós não imaginaríamos possível 10, 15 anos atrás, que é o melhor jogador do campeonato italiano do ano passado. McTominay
que era um jogador percebido como normal, assim, comum no Manchester United, né? E que se adaptou extremamente bem ao futebol italiano. É um meio-campista de muitos recursos, é craque. Eles perderam o outro craque do meio-campo, que é o Gilmour. O McTominay, só vale lembrar que ele fez um golaço de bicicleta no jogo que classificou a Escócia. Espetacular, né? Uma bicicleta completa mesmo, né? Não é meia puxeta, não. E foi um jogo épico. Aquele 4-2 eles em precisavam Glasgow. vencer. Né? E o McTominay faz esse gol com 3 minutos, abre a contagem. Aí a Dinamarca empata, o jogo é meio dramático, mas tem só golaço. Tem um gol olímpico, quase olímpico, né? Porque o cara tocou em cima da linha, mas deveria ser olímpico. E fechando a contagem, teve o gol que Pelé não fez, né? O gol do meio campo, do McGinn. Que é outro jogador de primeira prateleira. Sim. Coração do Aston Villa, capitão do Aston Villa. Um jogador que está na base do sucesso do Aston Villa nas últimas temporadas, né? O Aston Villa consistentemente nos últimos anos, com o Unai Emery, terminando entre os 4 primeiros, jogando Champions League. Esse ano eles jogaram a Europa League, conquistaram a Europa League sem fazer muito esforço, na verdade. Eles conquistaram esse torneio assim. A série com o Bolonha foi constrangedoramente desequilibrada. Nem me lembro quanto. Acho que eles fizeram 4-0 no primeiro jogo, aí depois no segundo jogo ficaram só rodando a bola. É um time de respeito, o time da Escócia. O Clark é um técnico respeitado pelos jogadores, que o admiram muito, ele tem uma ascendência. Ela se classificou de uma maneira dramática, como você citou. A última rodada era uma partida contra a Hungria, que tinha 2 pontos a mais que eles. Ou seja, eles tinham que ganhar o jogo para ultrapassar a Hungria, ficar em primeiro e não precisar de repescagem. Aos 90 minutos, estava 2-2 o jogo. Eles desempatam a partida no segundo ou terceiro minuto dos acréscimos, golaço do Tierney, que joga na segundona inglesa, e aí depois vem esse gol do McGinn, que você citou, que é o gol que ele vê o goleiro adiantado e mete lá do meio campo. Então, sim, toda preparação, todo cuidado Agora, de qualquer forma, vamos falar de seleção brasileira. Estamos empolgados, né, Idelber? Estamos esperançosos. Eu gosto muito do Ancelotti, fui, digamos, né, apoiador de primeira hora. Eu também achava, como você, como várias das pessoas que acompanham o futebol, eu achava que o Neymar não deveria ser convocado. Isso. Eu acho que é uma boa a gente começar fazendo falar disso, minha culpa. Não, assim, ele realmente viu que a ausência do Neymar provocaria mais barulho, mais distração do que a presença dele. Que eu acho que, vamos chamar assim, a situação Neymar, a questão do Neymar, tem 2 aspectos, pelo menos, né? Um é futebolístico. Dentro de campo, tem que ver se ele... Todo mundo sabe o talento do Neymar, não precisamos falar sobre isso. Mas a questão é física, se ele vai ter condição de jogar ou não. E isso é científico, é objetivo, né? Tem que ver se ele vai ter condição de entrar em campo ou não. Por outro lado, tem um aspecto de ambiente, que foi uma das coisas que a gente, inclusive, discutiu e a gente achou que poderia ser prejudicial, né? Mas, do outro lado, tem Carlo Ancelotti, né? O cara que é conhecido pela sua habilidade em como lidar com essas situações de pressão e de direção de grupo, né? E o Ancelotti, ele deve ter raciocinado pensando, bom, eu posso convocar ou não convocar. Se eu não convocar, eu não tenho mais como controlar a situação. Ela vai estar aí no mundo e vai estar todo mundo reclamando. Ele percebeu, né, que o lobby e a gritaria ia ser muito grande. Ele, inclusive, disse isso no anúncio, né, quando ele disse ouvir muita gente. E a gente pode entender, né, como é que ele ouviu, o que significa isso. E eu acho que aí as declarações dos jogadores
também um peso muito grande. Tem um peso. Você tem essa fila enorme de jogadores reiteradamente dizendo que querem que o cara esteja ao lado deles. Um dos que fez isso foi o João Pedro, né? Que ficou sem a vaga dele. Que falou tanto que o Neymar deveria ir, que ficou sem a vaga dele. Enfim, eu entendo as razões e acho estranho as pessoas que fizeram tanta festa com o anúncio do Ancelotti, com o anúncio de que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira, e agora se dizem traídas porque o Ancelotti se vendeu e levou o Neymar, etc. Então você não sabia quem era o Ancelotti, né? Porque o Ancelotti sempre foi isso aí. Um pragmático, que fala pouco, não é ideológico, é um cara que observa o seu entorno com muita sagacidade e administra aquilo com muita maleabilidade. Esse é o Ancelotti, sempre foi. É só para esclarecer um pouquinho, né? Quando você fala ideológico, a gente está falando em termos de futebol, né? Aquele cara que tem uma ideia futebolística fechada, né? Isso. Um dogma, e que ele vai tentar fazer tudo com que tudo se adapte a isso. E por outro lado, o Ancelotti, que é um pragmático, ele vai trabalhar com o que ele tem às mãos. Exatamente. Né? Exatamente. E aí ele pode mudar a forma de trabalhar desde que as peças estejam exigindo isso. E realmente eu acho que ele percebeu, né, que o Neymar ele poderia ser uma presença muito mais benéfica estando dentro do que se estivesse fora. Se estivesse fora era algo que ele não tinha mais controle. Se tá no grupo, ele tá ali. O próprio Ancelotti ele pode controlar a situação, né? E é verdade que os jogadores adoram o Neymar, né? Exato. E também é verdade que no processo todo o Ancelotti foi capaz de também colocar o Neymar numa situação de olha, você não é mais o chefe aqui, né? A seleção não é o seu quintal. Quem sabe você, né? A dúvida que ele colocou na cabeça do Neymar se ele seria chamado ou não foi um instrumento, né? Foi e agora o Neymar tá aí de mestre, né? E depois telefonou para o Neymar dizendo: você não vai ser o capitão. Exato. Né? Enfim, todas essas coisas pesaram. Vamos falar das favoritas. E a gente depois fala um pouco mais da seleção brasileira. A gente vai gravar outro programa antes da seleção estrear. Né? Perfeito. Então, eu tenho como grandes favoritas para essa Copa a França e a Espanha. Mais até do que a Argentina. A Argentina teve um ciclo de sonho, né? Ela fez o que apenas a Espanha já havia feito, que é ganhar uma Copa do Mundo sanduichada entre 2 títulos continentais, né? O Brasil nunca fez isso. Nenhuma das 5 estrelinhas nossas foi sanduichada por 2 conquistas de Copa América. Essa da Argentina, sim, mas eu vejo um certo cansaço na Argentina, muitas lesões. Acho que está junto com o Brasil e com a Inglaterra e com Portugal na segunda prateleira de favoritos. A primeira prateleira de favoritos, realmente, eu vejo a França e a Espanha. A quantidade de opções ofensivas que a França tem é absurda. Uma das formações seria com Olise na ponta direita, Doué na ponta esquerda, Dembélé no meio e Mbappé de centroavante. Essas variações podem ser feitas incluindo vários outros jogadores, inclusive um jogador que eu consideraria o maior camisa 10 do mundo hoje, camisa 10 mesmo, que é o Cherki, que a gente nem sabe se vai ser titular. Além disso, tem o Barcola no banco, jogador bicampeão europeu, Zaire Emery. Tudo isso é gente que pode entrar do banco para mudar o jogo. A França teve um problema na Euro com a Espanha. O jogo terminou 5-4, mas é um 5-4 muito enganoso. Não é um 5-4 daquele do PSG com o Bayern de Munique, não. A Espanha fez 4-0. A Espanha fez 4-0
passeando em cima da França. Como que eles passearam? Sobrepovoamento de meio de campo, controle da posse, circulação da bola, e a bola não chegava nos atacantes franceses. A Espanha tem um meio-campo mais povoado e refinado para tocar a bola do que a França. Apesar de que essa Espanha que a gente viu na última Euro é uma Espanha bem mais direta, né? Não é a Espanha do Iniesta, não é aquela Espanha do tic-tac. É uma Espanha que ainda trabalha muito a bola, ainda tem muita posse, mas é direta. Né? Mas nesse ponto aí que você está destacando, a Espanha vai depender de 2 jogadores que estão machucados, né? Ou estão se recuperando. Isso. Que é o Yamal e o Nico Williams, né? Isso. Então, se esses caras tiverem condições, é uma coisa. Se eles não conseguirem se recuperar, é outro time. Né? Porque a verticalidade deles é por ali, pelas pontas, e principalmente com Jamal e Williams. Você apontou muito bem isso. Então, existem exemplos recentes de a França ser dominada. Ela foi dominada pela Espanha nesse jogo. Os 2 últimos gols franceses foram no finalzinho. Eles não chegaram a ter realmente nenhuma esperança de empatar o jogo. Quando fizeram o 4º gol, já era 96, alguma coisa do tipo. Então, o placar é enganoso. A França realmente ela chegou a anunciar uma esperança de empatar o jogo, mas ela não teve realmente chances de empatar o jogo. E ao longo de 1 hora, foi Espanha dando sacolada neles. Eles fizeram 4-0. Então, com certeza é um jogo que o Ancelotti assistiu. Com certeza ele está pensando nisso. Esse movimento de trazer mais um meio-campista, né? Colocar o Paquetá, tirar o Luiz Henrique, mudar para uma configuração com um meio-campo mais povoado, parece que é uma pulga atrás da orelha dele, né? Ele está pensando. Ele viu, né, no amistoso que o Brasil jogou contra a França, que se o Brasil ficar só na trocação com a França, não vai dar bom, porque os 2 times atacam muito, né? Vão dar transição, o Brasil possivelmente vai ser um jogo de muitos gols, mas no fim das contas a França tem mais qualidade, né? E aí a tendência é que a equipe francesa possa... com a Espanha já é um pouquinho diferente, né? O estilo de jogo da Espanha, que é de mais controle, e pode dar mais samba com o jogo que o Brasil vem mostrando, que é o jogo de transição rápida também Isso, o jogo mais reativo. Corredores, né? Uhum. Então, eu acho que o Brasil tem boas chances contra a Espanha, se os 2 times se enfrentarem. Da França eu tenho mais medo, mas também acho que dá. E a Argentina, aí mudando para um outro favorito que sempre citado, eu acho que eles já estão... eu acho Primeiro que tem uma... ali eu sinto uma outra vibe. Primeiro tem um peso histórico de que é muito difícil defender o título, né? Inclusive tem a maldição de que o campeão sai na fase de grupos, foi muito presente nas últimas Copas, mas, exceto 22, né? Mas em 10, 14, 18, acho que não vai acontecer isso. O grupo da Argentina, eles devem classificar, inclusive porque tem a possibilidade de classificar em terceiro, mas já é um time mais envelhecido, né? Já não tem Messi, sobretudo não tem Di Maria, né? Quer dizer, o Messi está aí, mas óbvio, não vai jogar da mesma maneira, né? Vai jogar só minutos específicos. E Di Maria não tá, que eu acho que era um cara muito importante para o equilíbrio da equipe. O Di Maria é muito importante, né? O Tim Vickery tem ressaltado isso. E muita gente machucada também, né, Delber? Na Argentina. Porque o Di Maria fazia um trabalho de recomposição que outros atacantes não fazem, né? Que ninguém mais fazia. E ele tinha um talento de verticalidade na ponta, né? Um jogo de ponta mesmo, que a Argentina não conseguiu substituir. A grande esperança dos argentinos para esse ciclo
em termos de renovação da seleção, era o Mastantuono, o jovem brilhante do River, que, de novo, né, foi vítima dessa idealização que tantos jovens latino-americanos têm com o Real Madrid. Né? O mesmo que aconteceu com o Endrick, mas o Endrick Mesma conseguiu coisa escapar. que aconteceu com o Endrick, né? Vai para o Real Madrid, não consegue ter minutos, passa meses e meses sentado no banco. Obviamente, você não vai convocar um jogador desses, né? Vai convocar um garoto de 17, 18 anos que está 6 meses sentado no banco. Não tem como convocar. E aí o Mastantuono não apareceu. A outra possibilidade de renovação é o Nico Paz, camisa 10 argentino clássico, mais jovem chegando. Mas é uma seleção que não renovou. Né? Não renovou. E fora uma série de contusões que eles também estão esperando. O Dibu Martínez, por exemplo, está com o dedo quebrado. Sim, o Romero... Ouvi dizer que pro goleiro o dedo é um órgão importante. Né? Romero também. O Julián Álvares está ainda um pouco baqueado, né? Então, o time não está nas suas melhores condições, né? Embora tenha dominado dominaram as eliminatórias com sobras, né? Mas não enfrentaram nos amistosos nenhum grande time. Na verdade, anteontem contra a Islândia foi a primeira vez que eles jogaram contra um europeu desde a partida contra a França, que decidiu a Copa do Mundo, né? E, bom, agora, para finalizar, vamos falar das duas últimas seleções que eu acho que todo mundo tem citado e que a gente ainda não comentou. Portugal e Inglaterra, né? Portugal são situações diferentes, né? Eu acho que, embora as duas estejam sempre sendo colocadas como favoritas, mas com cada um tem seu contexto, não é isso? Portugal eu vejo como um time que tem talvez o melhor meio-campo do mundo. Entre os meio-campistas, o que se diz meio-campistas de qualidade, em condições de circular a bola, em condições de fazer lançamentos, em condições de inverter bola, ditar o ritmo do jogo, eles são os melhores. Bruno Fernandes, Vitinho, Bruno Fernandes, João Neves. É muita gente boa no meio-campo. Ali, a dinâmica com o Cristiano Ronaldo, eu acho que é diferente da dinâmica da Argentina com o Messi. E do próprio Neymar também, né? Do próprio Neymar, porque o Cristiano Ronaldo nitidamente atrapalha. É mais tóxico, Ele é tóxico, ele gera um ambiente, mesmo quando as pessoas estão falando bem dele, estão dizendo que querem ganhar a Copa para ele, você nota a toxicidade do sujeito, né? Porque tudo é ele. Eu acho que Portugal, em jogos mais difíceis, eles vão ter muito problema escalando o Cristiano Ronaldo como titular. Eu preferiria não contar com ele, escalar Gonçalo Ramos e jogar com outro tipo de formação, inclusive. É o que eu acho, mas é um timaço, tem o melhor lateral esquerdo do mundo, os laterais são de altíssima qualidade, o meio-campo nem se fala, tem ponta a dar com pau, tem o Rafael Leão, que não teve uma grande temporada no Milan, mas é um baita jogador, o Pedro Neto, que também não teve uma extraordinária temporada no Chelsea, mas jogou, fez gol, deu assistência, foi bem. É um time com muitos recursos. E a Inglaterra, né? Se tudo acontecer como previsto, né? Brasil em primeiro do seu grupo, Inglaterra em primeiro do seu grupo, é o cruzamento da seleção brasileira nas quartas. Se a gente jogo e Delber. Japão, né? Se a gente conseguir. Olha, a Inglaterra, a gente já está chegando no final e eu tenho muita coisa para dizer sobre a Inglaterra, vou tentar resumir. Tuchel é um excepcional treinador. Ele conseguiu, entre abril e maio de 2021, uma façanha que ninguém havia conseguido e nem ninguém voltou a conseguir, que é derrotar o Pep Guardiola 3 vezes consecutivas em jogos decisivos.
Ele eliminou o Manchester City da Copa da Inglaterra. Depois ele impediu o título antecipado do City em um jogo pela Premier League, a 35ª semana. E 2 semanas depois ele ganhou a Champions League em cima do Manchester City. O Manchester City tinha jogado a temporada inteira com Rodri ou Fernandinho, ou os dois. Eram 2 cabeças de área, 2 volantes defensivos de primeiríssima prateleira no mundo. Depois desses 2 jogos que o Chelsea ganha deles, a cabeça do Guardiola ficou tão zoada que ele... A grande polêmica na semana anterior à decisão da Champions League era se o City ia jogar com Rodri, com Fernandinho ou com ambos. O Guardiola, tentando sair daquele labirinto que o Tuchel armou na cabeça dele, escalou o time dele sem Rodri e sem Fernandinho, com o Gundogan de volante defensivo. O Gundogan, que é um camisa 8, um sujeito de criação lá da frente e tal. O meio-campo do City derreteu. O N'Golo Kanté, grande Kanté, que está na seleção da França como reserva, passeou esse dia e o Chelsea ganhou. Ele tem uma característica que é... E vale lembrar que essa era a temporada de estreia, né, do Tuchel. Ele tinha acabado de chegar, ele tinha 4 poucos meses no meses. cargo. 4 meses. E ganhou uma Champions League em cima do Guardiola com Kai Havertz. Não era... O plantel do City era muito superior. E ele ganhou na pura estratégia. O Tuchel tem uma característica que é: ele resolve como ele vai jogar, qual é a cara do time dele. E aí não tem exceções. Ele vai chamar os jogadores que se encaixam naquela visão de jogo. Então, a garotada que está reclamando, com razão, em parte, ou compreensivelmente, não com razão, mas compreensivelmente, está reclamando da ausência de Phil Foden e da ausência de Cole Palmer, que são 2 jogadores que abrilhantam a Copa do Mundo, né? Claro que abrilhantariam a Copa do Mundo. São jogadores de toque refinado, que fazem jogadas de craque. São talvez os 2 grandes talentos do futebol inglês dos últimos 5 a 10 anos, em termos de puro talento mesmo, talento puro. Só que não encaixa. Esses jogadores só poderiam entrar na camisa 10, e a camisa 10 já tem 2 donos, o titular e o reserva, Jude Bellingham e Morgan Rogers, que a gente nem sabe qual vai ser titular, qual vai ser reserva. Mas ele resolveu que o Bellingham só tem vaga no time dele se for na camisa 10. Porque o dilema da era Southgate era encaixar todos aqueles craques ofensivos. E para que isso acontecesse, eles recuavam o Bellingham para a camisa 8 ou para a camisa 5. E recuavam o Rice da camisa 8 para a camisa 5. Na verdade, o Rice ele surge como camisa 5, mas ele realmente rende quando ele tem liberdade de ir para o ataque, de dar arrancadas, de carregar a bola. Esse é o jogo do Declan Rice. O ponto é que grandes nomes do futebol inglês, como Phil Foden, Cole Palmer e Harry Maguire, ficaram de fora. O Harry Maguire é um zagueiro muito respeitado, com uma história muito bonita na seleção, mas ele é sempre o jogador mais lento entre os 22 atletas que estão em campo. Quer dizer, não tem como jogar na contrapressão com um zagueiro muito lento. Você vai levar gol toda hora. E aí ele optou também por deixar o Maguire em casa. Eu tenho muita esperança nesse time da Inglaterra, de que vai fazer uma belíssima campanha. Mas o confronto com o Brasil também não é tão ruim para a seleção brasileira, justamente, né,
Não é um encaixe ruim para nós, não. É um encaixe ruim, né? Não é um encaixe O ruim para Brasil nós, não. conseguiria fazer transição rápida. Conseguiria fazer transições rápidas, seria um jogo espetacular. Inglaterra e Brasil seria... Fora a dificuldade histórica do mental inglês contra a seleção brasileira. Contra a seleção brasileira. Sabe como é que é. E seria, talvez, a gente poderia dizer que seria o maior confronto de técnicos Sim. da história das Copas. Assim, porque, em geral, quando os grandíssimos técnicos foram para a Copa do Mundo, eles enfrentaram seleções fortes, mas que não tinha outro grandíssimo técnico, né? Então, sei lá, na campanha do pentacampeonato, por exemplo, não existe um confronto com um grande técnico, né? Esse seria um confronto, um xadrez de duas grandes cabeças. Uma cabeça mais ideológica, como a do Tuchel, e uma cabeça mais pragmática, como a do Ancelotti. Eu adoraria ver esse encontro. Vamos lá, então, fechar? A gente vai estar aqui toda semana, né, Idelber? Isso, mesmo horário, toda sexta-feira. Nosso objetivo é sempre fazer uma recapitulação do que aconteceu naquela semana. Então, na semana que vem, por exemplo, a gente já vai ter possibilidade de analisar como é que foi a estreia do Brasil, ver como é que o Ancelotti resolveu o problema da lateral direita, o problema do meio de campo, torcendo, para que a gente possa comentar uma vitória brasileira. Vamos comentar a primeira rodada toda e já projetando também a continuação da fase de grupos. E assim, toda semana, né? Daqui para frente a gente ainda vai poder repisar muito mais os times favoritos à medida em que a competição for avançando e eles forem se tornando aí mais forte na cabeça de todo mundo. É isso? Beleza, então deixa aí o seu like, circule o link para quem você conhece, que gosta de Copa do Mundo, dê a hypada no vídeo, comente, avalie a gente no Spotify, tudo isso ajuda muito. E na próxima sexta a gente volta. Um abraço. É isso, moçada, um abraço. Sem hipérbole, saí emocionadíssimo. Sabe quem disse isso? Um dos assinantes do Meio logo após assistir ao novo episódio do Ponto de Partida Sério Nós Brasileiros, chamado Os Partidos. Qualidade e timing perfeitos. Eu buscava há muito tempo esse tipo de conteúdo. Essa é uma outra mensagem que a gente recebeu. E teve quem nos escreveu dizendo que gostaria que esse episódio chegasse a mais pessoas. Olha, e agora sem aspas, eu também. Porque esse episódio é para você entender como opera o nosso sistema partidário desde a sua origem. Em outubro, você vai apertar o confirma nas urnas. Para votar bem, você precisa entender o sistema no qual está votando. É exatamente isso que eu explico em Os Partidos. Está no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium. Assina e vem participar dessa conversa.